Da quarta-feira, Renato Meireles com a gente aqui no Band News Station. Hoje, de novo, conversando comigo, Ivan Brandão. Renato, bom dia, bem-vindo. A gente tem acompanhado com bastante atenção duas discussões, né, que chamam a atenção na área da economia, estão relacionadas, inclusive. Uma em relação aos juros do crédito rotativo e outra sobre limitar o parcelamento sem juros no cartão de crédito. Inclusive, o presidente do Banco Central defendeu a adoção de um modelo de parcelamento que levasse em consideração o tipo de bem, por exemplo, a ser adquirido, o prazo da operação. Então, um bem mais caro, tipo geladeira, coisa assim, poderia ser pago em um número de parcelas maior do que uma roupa, que é um bem não durável. Quanto maior o número de parcelas, maior o juro pago pelo consumidor. A gente não sabe exatamente onde essas discussões vão chegar, mas qual que seria o impacto, hein, para as classes C e D? Bom dia, Rô, bom dia, Bom Ivan, dia. bom dia a todo mundo que nos segue aqui no Station. Pessoal, vamos lá. Olha que ideia de jirico. O problema do Brasil e do endividamento hoje está no tamanho da taxa de juros. É a taxa de juros, inclusive, que o presidente do Banco Central luta até o último momento para manter num dos maiores patamares do mundo. É isso mesmo, nenhum país do mundo paga uma taxa de juros real como paga a população brasileira. Para resolver esse problema, a ideia que se vem é tirar o parcelamento sem juros da possibilidade de escolha dos brasileiros. É mais ou menos o seguinte: as pessoas falam, olha, o consumidor só paga o que paga de juros no rotativo, porque hoje ele faz compras a prazo. Então, ao invés de diminuir os juros do rotativo, o melhor é acabar com a possibilidade do brasileiro comprar a prazo. O que significa dizer que, por exemplo, você que está em casa com uma máquina de lavar roupa quebrada, você não vai poder comprar sua máquina de lavar roupa agora, porque você tem que esperar para ter dinheiro para comprar à vista. O que significa dizer que vai estragar aí as suas mãos lavando roupa no tanque. Ou ainda, você que tem aquela máquina, tem aquela festa de debutante, que está precisando comprar uma roupa parcelada em 3 ou 4 vezes. Ou você paga juros exorbitantes para isso, para poder parcelar essa compra, ou você não vai poder mais parcelar em até 5 vezes, 3 ou 4 ou 5 vezes sem juros, na hora em que você entra num desses grandes magazines que parcelam as suas compras. O brasileiro não fica endividado porque entra no rotativo do cartão de crédito, que tem os maiores juros do mundo, juros que muitas vezes chegam a ultrapassar 400% ao ano. Ao invés de diminuir os juros, o que tem gente querendo é diminuir a chance dos consumidores em parcelar suas compras. Que coisa maluca, né? Eu fico pensando, o Renato, você sabe muito bem definir aí os impactos em cada uma das classes, mas que sim, né? Eu concordo muito com você, que você acaba penalizando e culpando o consumidor por uma coisa que, na verdade, ele é vítima, né? Mas, principalmente em relação a isso que você falou do pagamento, né? O problema é a taxa de juros, porque eu imagino o seguinte: todo mundo que tem uma dívida ou que adquire essa dívida, ele quer pagar essa dívida. Ninguém quer ficar com o nome sujo, né? E o que a gente vê muitas vezes é que há uma dificuldade. Tudo bem, agora teve o desenrola, às vezes o pessoal faz um feirão ali para limpar o nome, você consegue pegar ali né, 90% de desconto para pagar uma dívida, mas muitas vezes é difícil você pagar uma dívida. Por exemplo, uma dívida protestada, você tem que dar uma entrada se você quiser parcelá-la e com juros, né? Então, assim, me parece que às vezes, né, os governantes, eles nem receber isso, eles estão preocupados, porque você podia, em vez de, sei lá, acabar com essa oportunidade que algumas classes têm de dar mais facilidade para que todo mundo consiga pagar e todo mundo sai ganhando, né? De um lado, todo mundo com o nome limpo, e do outro, as empresas e as instituições recebendo aquilo que é direito deles também, né? Super verdade, Ivan. Não é à toa que quando tem esses feirões para renegociar a dívida, é quem está
quem protestou o consumidor, ou seja, quem está cobrando a dívida topa ter descontos enormes. Mas o desconto não é sobre a dívida principal, o desconto é exatamente sobre os juros que ele cobrou a mais, né? Então, é mais ou menos o seguinte, o cara cobra uns juros lá em cima, aí na hora de oferecer para o consumidor que não conseguiu honrar aquela dívida, ele diminui os juros absurdos que ele tinha cobrado, antes, né? É um sistema mais ou menos parecido com extorsão, inclusive. Agora, olha que dado interessante. Hoje, o Datafolha soltou, no final de semana, o Datafolha soltou uma pesquisa bastante interessante sobre saúde mental dos brasileiros. A dificuldade que os brasileiros têm de dormir tranquilo, os casos de ansiedade que os brasileiros têm tido nos últimos tempos. E a pesquisa aponta que o brasileiro que mais sofre com ansiedade, com dificuldade de sono, são exatamente os brasileiros mais pobres, que ganham aí até 2 salários mínimos. Nós, do Instituto Locomotiva, fizemos uma pesquisa já compartilhada aqui na coluna, inclusive, sobre o quanto que o endividamento tem tirado o sono dos brasileiros e implicado aí em dificuldades em ter uma vida mental saudável, vamos dizer assim. Ou seja, tem tudo a ver. De um lado, os brasileiros estão endividados pelo valor dos juros, estão endividados porque não conseguem hoje não apenas realizar os seus sonhos, mas fazer aquelas compras que são necessárias para o seu dia a dia. E, do outro lado, a saúde mental dos brasileiros está ficando cada vez mais comprometidas, né? Parece que enquanto não se reduzir a taxa de juros ou se facilitar com que a economia do brasileiro volte a crescer, e a economia só cresce em qualquer país desenvolvido, oferecendo crédito para a sua população, nós não vamos conseguir resolver nem o problema da economia, nem o problema da saúde mental dos brasileiros. A gente tinha combinado de bater uma bola também sobre os dados do Datafolha, né, que saíram no fim de semana, de saúde mental dos brasileiros, revelando que 1/3 tem problemas de sono, tem problemas de ansiedade, depressão, alimentação, mas apesar dos sintomas, né, que descrevem ali, acham que a saúde mental vai bem. As classes C e D com destaque para muitas dificuldades de sono, mas nosso tempo hoje está curtinho, Renato. A gente deixa para falar sobre esse tema também, desenvolver um pouco mais na semana que vem. Beijo para você, boa semana, até mais, Renato. Um beijo, Rô, um beijo, Ivan. E para o nosso ouvinte ter uma coisa bastante clara. Enquanto o cartão de crédito é só um meio de pagamento para os mais ricos, ele é um instrumento de crédito para as pessoas mais pobres. Penalizar o parcelamento no cartão significa penalizar os brasileiros que mais precisam de crédito. Crédito é confiança e é disso que nós precisamos para a economia retomar. Um abraço e até mais. Valeu, Valeu, Renato.